em Línguas e Literaturas Clássicas pela Universidade de Lisboa, tem mestrado também em Línguas e Literaturas Portuguesa na Universidade dos Açores, sobre o drama e a arte de desdramatizar em Virgílio Ferreira, e doutoramento em curso na Universidade de Lisboa, em que traduz do grego e comenta a obra Tratado das Leis, do autor bizantino, exatamente o predicado do Império sobre o qual o professor vai nos falar hoje, Jorge Gemisto Pletão. Como se já pode imaginar, o professor tem vasta experiência com a docência, seja das línguas clássicas, como grego e latim, mas também do italiano e do português. Além disso, tem publicações na área e é membro de conselho editorial de revista cultural. Também tem experiências internacionais na prática de coordenação cultural e de disseminação da língua portuguesa. Então, é com muita alegria que, em nome do grupo, agradecendo a oportunidade para fazer essa introdução, eu saúdo o professor João Beato e passo a palavra a ele, e transmitindo, em nome de nossa junção de pessoas entusiasmadas em direito romano, a alegria de tê-lo conosco, brilhantando nossa tarde e também a noite do Vitor e do João, professor João, que estão em Portugal. Olha, muito obrigado pelo convite. Apesar de eu não ser da área do direito, o Vitor Schneiderman convidou-me para fazer uma apresentação, uma palestra sobre a cultura clássica, e eu tenho estado a fazer uma investigação que está praticamente terminada e que revela aspectos da cultura europeia e ocidental e, de certa forma, desconhecidos ou distorcidos. Não sei até que ponto vocês conhecem a história da Europa desde a queda do Império Romano, ou seja, se têm noção de quando é que realmente acaba, termina a civilização romana, se têm presente a cronologia da história europeia, portanto, período clássico, Idade Média, Renascimento, modernidade. É assim que nós aprendemos. Sempre que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, uma sugestão, alguma dúvida, façam favor, podem falar à vontade, podem interromper, até porque o meu estilo de comunicativo não é não é muito dado a monólogos. Eu gosto de ter interlocutores, não é? Eu preciso de ter interlocutores, porque, na verdade, já como nos ensina Platão, Platão não escreveu em prosa nenhum texto, Platão só escreveu diálogos. Portanto, o conhecimento naquele tempo não era transmitido, digamos, de um mestre para os seus discípulos, mas era sim construído através de um diálogo para chegar a uma conclusão, a um resultado, digamos que
fosse logicamente verdadeiro. Portanto, eu especializei-me em Platão do ponto de vista comunicativo e então agradeço muito se quiserem interromper, participar, fazer perguntas, colocar, não é, oposições, discordar, estejam à vontade. Portanto, o que nós temos tradicionalmente, não é que houve um Império Romano que surgiu em 753 a.C., é uma data, digamos, tradicional, e terminou, diz-se, no século V depois de Cristo. Após isso, vem a Idade Média, que é, digamos, que tem sido sempre representada como uma época de trevas, escuridão, pragas, doenças, pandemias, analfabetismo, portanto, um esquecimento total daquilo que tinha sido a civilização romana. É isso que nós entendemos por Idade Média. E também a Idade Média é caracterizada pelo poder que a Igreja Católica assume. Portanto, os cristãos, enquanto o Império Romano ainda estava de pé, o Império Romano do Ocidente, sim, estava de pé, os cristãos não estavam organizados numa instituição, eram simplesmente uma religião. Mas assim que termina o Império Romano, que deixa toda uma infraestrutura administrativa que deixou de ser utilizada, as estradas, os meios de comunicação, etc. Portanto, os cristãos aproveitaram toda essa estrutura, toda essa organização que foi abandonada por parte do poder político romano que desapareceu. Portanto, os cristãos aproveitaram essa estrutura para criar a sua própria instituição, que é a Igreja Católica. Inclusivamente, até do ponto de vista terminológico, certos termos que eram, certos títulos que eram atribuídos ao imperador, são até hoje atribuídos ao Papa, que é o título de Pontifex Maximus, o Sumo Pontífice. É um título do imperador romano, mas também é um título do Papa. E do ponto de vista de deslocações por terra, do ponto de vista da administração romana, os municípios, as províncias, etc., tudo isso foi aproveitado pela Igreja Católica para se organizar como estando na hierarquia da sociedade. Portanto, no Império Romano havia uma classe social como o clero, uma classe social religiosa. A religião pagã não era uma religião organizada,
não era inspirada em nenhum profeta, em nenhuma figura, como Jesus Cristo, como Maomé, como Buda, etc. E não tinha uma organização hierárquica, nem nada disso. Era uma religião muito mais informal. E era baseada na natureza. Natureza, em grego diz-se physis, de onde vem a palavra física, e, portanto, era, digamos, para nós hoje em dia, não é? Se quisermos compreender a religião grega, temos que pender para o lado da ciência, mais para o lado da ciência do que para o lado do místico. Ainda que houvesse misticismo na religião pagã. Ora bem, uma Professor vez João Beato, caído o posso? Império Romano, diga. Posso, na Claro, à verdade, só para vontade. isso, aproveitando a ideia de diálogo, não? Só para o senhor falou Claro, de reminiscências materiais do Império Romano e depois referiu o município como uma reminiscência administrativa, mas também toda a estrutura administrativa, sim, todas as instituições administrativas de organização e gestão e governo estavam associadas àquilo que restou de uma parte já transmutada do Império Romano, né? As paróquias, o vicariato, todas essas instituições de organização no território vêm do Império Romano, elas restam, né? Ficam incorporadas a esse patrimônio da cristandade. exatamente, exatamente. Portanto, o cristianismo aproveitou toda essa organização para se instalar e se organizar e tomar, digamos, colocar-se no topo da hierarquia social. Portanto, o clero surge como uma nova classe social que se encontra no topo da hierarquia social, e no topo dessa hierarquia social encontra-se o Papa, que no Império Romano, até certo momento, tem poder político. A Igreja em si não tem poder político, mas o papado, a instituição do papado, se esse sim tem poder político, e em toda a região europeia em que se encontrava o Império Romano do Ocidente, que se fragmentou em diversos reinos cristãos, não poderia haver nenhuma decisão política sem a aprovação do Papa. Portanto, os reis europeus dessa época, estamos a falar da época medieval, não é? Até para se casarem, precisavam da aprovação do Papa. E isto, se quiséssemos encaminhar o nosso diálogo nesse sentido, daria aí um longo debate. Como é sabido, o rei inglês Henrique VIII foi o primeiro rei europeu que rejeitou a obediência ao Papa e tornou-se, não é, ele próprio no chefe, no líder da Igreja Anglicana, precisamente devido a um casamento que o Papa não aprovou.
E o rei Henrique VIII disse, então eu crio a minha própria religião, eu sou o chefe da minha religião e eu vou-me casar com a pessoa com quem eu quero casar. Pronto, foi assim. E excomunhões por toda a parte, não é? Excomunga aqui, excomunga ali, e foi assim. Mas isso foi mais tarde. Ora, podemos dizer que, a partir do momento em que o clero se coloca no topo da hierarquia social, o que aconteceu durante a Idade Média, mas mesmo depois da Idade Média, até muito depois da Idade Média, foi uma espécie de ditadura religiosa. O acesso à educação, à cultura, à escolarização, à escolaridade, perdão, estava exclusivamente dedicado ao clero. Portanto, qualquer pessoa que tivesse uma inclinação intelectual, mesmo que não fosse de índole religiosa, se quisesse desenvolver, não é, o seu potencial intelectual, teria que necessariamente integrar-se no clero. Portanto, as duas classes sociais abaixo do clero, que eram a nobreza e o povo, não tinham acesso à cultura. Portanto, até os reis eram analfabetos. Muitos reis eram analfabetos. Bom, e a história é contada da seguinte maneira. Passa-se essa Idade Média, sempre, não é, pintada de negro, que hoje em dia é uma ideia já posta de parte exageradamente, porque hoje em dia a Idade Média é ensinada de forma, julgo eu, demasiado colorida, não é? Não era assim tão colorida como atualmente se ensina, mas também não era o mundo das trevas. Era uma realidade, digamos, degradada, do ponto de vista da civilização, regrediu, portanto, deixou de haver estradas, deixou de haver água canalizada, aquedutos, deixou de haver sistemas de esgotos, deixou de haver casas de banho, deixou de haver o hábito da higiene diária, não é? Que os romanos cultivavam, e deixou de haver o ensino da cultura, não é? A cultura era exclusivamente do domínio do clero. E era o clero que tinha também a exclusividade do ponto de vista intelectual. Ou seja, só os membros do clero, só a igreja, é que podiam pensar. Ninguém mais tinha autorização para pensar pela sua própria cabeça. Portanto, é óbvio que muitos pensavam, mas ficavam calados, porque senão poderiam ter graves problemas, não é? Poderiam ter graves problemas. E o que nos contam é que a Idade Média termina, não sei se têm alguma ideia, se querem participar, se querem dar alguma sugestão. A Idade Média termina como, quando, porquê?
em que circunstâncias, como se chama o período histórico imediatamente seguinte à Idade Média, que pôs fim à Idade Média. Termina com a queda de Constantinopla, dando início à Idade Moderna. Diga. Com a queda de Constantinopla, dando início à Idade Moderna. Com a queda de Constantinopla. Foi o que disse. Essa é a periodização tradicional. Certo. E que relação existe entre a queda de Constantinopla e o início da Idade Moderna? Existe alguma, digamos, comércio. A queda, diga. O comércio entre o Ocidente e o Oriente, e enfim, o restabelecimento da conexão entre o Ocidente e o Oriente através dessa porta. Mas de que maneira? Porque a queda de... Portanto, o fim da Idade Média acaba com o Renascimento. E quando se atribui o nome Renascimento a essa época histórica, é porque houve algo que nasceu, que morreu e que voltou a renascer. Portanto, quando nos referimos ao Renascimento, estamos a falar do renascimento de quê? Da Antiguidade Clássica. Claro, da Antiguidade Clássica. Romana, em boa medida. Greco-romana. Que acontece na Itália e é um fenómeno muito localizado, porque não é na Itália, digamos, na Península Itálica, a Itália nesse tempo não era, digamos, um Estado, não era uma unidade política, eram vários Estados, repúblicas, monarquias, grandes-ducados, etc. E o Renascimento surgiu na República de Florença, que era, apesar de ser uma pequena cidade, era uma potência cultural. E quando a Itália se uniu, quando todos esses estados italianos decidiram criar um único Estado italiano, que foi só no século XIX, surgiu uma questão complicada, que foi: qual é a língua oficial deste novo Estado, não é? Desta Itália unida, porque cada região tinha uma língua própria. E escolher uma língua de uma determinada região em detrimento de outra poderia criar muita, digamos, muitos constrangimentos, mesmo grandes polémicas, guerras, inclusive. E então houve, digamos, uma abordagem, não é? Uma estratégia que foi informar a população italiana, desse Estado italiano, portanto, dos cidadãos agora todos eles italianos, de que só havia uma língua italiana e que era, digamos, estava dividida em diversas variedades. Portanto, todas aquelas línguas que se falavam na Itália foram, digamos,
tornadas dialetos de uma hipotética língua italiana. E como nessa época, em finais do século XIX, 90% do povo italiano era analfabeto, a estratégia funcionou. Portanto, não houve nenhuma reivindicação de uma língua por outra língua. Ou seja, o povo italiano aceitou que a língua falada em Florença fosse a língua nacional do Estado italiano. Portanto, aquilo a que nós chamamos língua italiana é a língua de Florença, a língua toscano, porque em Roma se falava outra língua, em Génova outra língua, em Veneza outra língua. Mas o que o governo, o Estado italiano da época informou os seus cidadãos é que não eram línguas, eram dialetos. E assim a Itália conseguiu, em muito pouco tempo, unificar linguisticamente o seu país. Coisa que, por exemplo, na Península Ibérica não foi conseguida até hoje. Portanto, em cerca de 20 anos, toda a Península Itálica já estava linguisticamente unificada. Digamos, esse momento da história da Itália, perdoem-me, estou a afastar um pouco do assunto, mas é importante falar sobre isso. O momento em que a Itália se uniu num só Estado chama-se o Ressurgimento, il Risorgimento, que também levanta de novo a questão. O ressurgimento é porque houve alguma coisa que surgiu, que deixou de surgir e voltou a surgir. Mas aí já é mais complicado. Já é mais complicado. Porque nunca houve uma Itália, um Estado italiano, uma Itália unida. Nem no tempo do Império Romano. No tempo do Império Romano, a Itália era uma província. Era uma província. Não era um Estado. Enfim. E, portanto, foi um facto heróico que em apenas 20 anos, cerca de 20 anos, se conseguiu unir Estados que eram potências comerciais, potências políticas, potências económicas, potências culturais, que muitas delas não estavam, digamos, dispostas a integrar no Estado italiano, e o último Estado a ser integrado na Itália Unida, qual foi? O que mais resistiu e o que nunca quis fazer parte da Itália unificada. Roma. Foi Roma. O Estado romano foi o último a ser integrado, e foi integrado à força pela guerra. Foi com o chamado Exército da Unificação que Roma foi conquistada e integrada na Itália Unida e imediatamente tornada capital da Itália. Portanto, o Estado do Vaticano, digamos, foi uma concessão, não é? Que o Estado italiano deu à Igreja Católica para se manter num Estado independente. Portanto, o Vaticano é
um vestígio do tempo em que a Itália era constituída por vários Estados independentes. E o latim é a língua oficial desses Estados. Muito bem. Portanto, vindo o Renascimento, o que é que traz o Renascimento? O Renascimento traz a cultura clássica, mas não, digamos, não foi, digamos, uma restauração daquilo que era o Império Romano do Ocidente, não é? Foi mais recuperação de ideias, atitudes, maneiras de estar, maneiras de pensar, cultura, ciência, história, religião, não é? Tudo isso foi o Renascimento, sobretudo ciência e literatura. A grande novidade do Renascimento, que não havia na época clássica, foi a pintura. Na época clássica não há, digamos, a pintura como uma forma de arte própria. E foi a pintura na cidade de Florença que deu início ao Renascimento, foi através da pintura. Voltando a Constantinopla, e agora sim, portanto já nos entendemos relativamente ao fenómeno do Renascimento, voltando à questão de Constantinopla, como referiram o Sr. Guilherme e o Sr. Vítor, havia relações, não é? Complicadas, muito complicadas, entre o Império Romano do Oriente e aquilo a que se chamava o Ocidente Latino. Portanto, a partir do momento em que o Império Romano do Ocidente cai, toda essa região fragmentada em vários reinos passou a chamar-se Ocidente Latino. E o Império Romano do Oriente sobreviveu ou continuou a existir desde o século V até o século XV, que é quando se dá a queda de Constantinopla em 1453. Portanto, o Império Romano do Oriente durou mais de 1000 anos, um milénio, vejam só, do que o Império Romano do Ocidente. Ora, as relações entre essas duas regiões, digamos, o Império Romano do Oriente e o Ocidente Latino, no início eram, digamos, amigáveis, pacíficas, e foram se tornando cada vez mais degradadas. E o afastamento foi cada vez maior, até que se dá o grande cisma, não é? A primeira de ruptura, não é? Da cristandade, que até então era uma só religião. O grande cisma dá-se no século XI, no ano 1052. E porquê? Alguém quer alguma sugestão, alguma ideia, alguma intuição? Porque é que se deu o grande cisma? Qual foi o motivo dessa separação tão, até hoje, não é? Essa separação tão
traumática que fez com que a cristandade deixasse de ser unida. Qual foi o principal? Houve vários motivos, não é? As relações entre o Ocidente Latino e o Império Romano já estavam degradadas há bastante tempo, mas houve uma razão, 2 ou 3 razões fundamentais que provocaram essa ruptura. E qual foi a mais, digamos, conhecida ou a mais divulgada? A Porquê? submissão dos bispos Porque do Oriente ao dogma da primazia do sucessor de São Pedro, que seria o Papa. Exato. E pode desenvolver só mais um pouco, se conseguir, se quiser. Na verdade, não aceitavam mais que uma posição de prevalência cerimonial, ou até de primos inter pares, mas não num poder decisório e com autêntica jurisdição, mas então, só do ponto de vista do destaque que eles mesmos até hoje reconhecem da Igreja de Roma, mas sem admitir uma hierarquização. Sim, Exato. Exatamente. Portanto, o Império Romano do Oriente, a partir do momento em que o Império Romano do Ocidente cai, o Império Romano do Oriente deixa de ser do Oriente e passa a ser só o Império Romano. Porque o Império Romano do Oriente tomou, digamos, como missão dar continuidade ao Império Romano. Mas como houve essa grande ruptura religiosa, a história que nos contam, a nós, quando digo nós, digo católicos, católicos ou então cristãos ocidentais, a história que nos contam é que o imperador de Constantinopla foi desobediente, foi rebelde e foi o culpado pela ruptura da unidade da cristandade. É assim que nos contam a história. Ora, o que o imperador de Constantinopla rejeitou foi a autoridade política do Papa. Ou seja, o imperador de Roma, que se situava em Constantinopla, não é? O imperador do Império Romano sediado, não é? Cuja capital era Constantinopla, rejeitou obedecer ao poder político do Papa e imediatamente excomunhões por toda a parte, um excomungando de um lado, excomungando do outro, e quebra-se a unidade do mundo cristão. E há outro problema dogmático também, que é o da idolatria. Os romanos do Oriente rejeitaram absolutamente a ideia de adorar imagens, estátuas de figuras religiosas, que era o dogma da idolatria. E o catolicismo
desse ponto de vista, abandonou esse dogma. Na Igreja Católica temos estátuas, figuras, imagens, não é? De variedíssimas personagens da religião católica. Na religião ortodoxa não há estátuas, não há imagens, não há esculturas nenhumas. Há unicamente, digamos, pinturas, frescos no interior das igrejas. E mesmo assim, essas pinturas deram problemas, porque houve uma crise chamada o iconoclasmo, em que um grupo de clérigos decidiu apagar todas as ilustrações existentes na cidade de Constantinopla, não é? Foi a crise do iconoclasmo, que depois foi superada. Ora, agora a questão do problema da palavra bizantino. O bizantino nunca alguma vez se chamou a si próprio de Império Bizantino. E os cidadãos desse império nunca se chamaram a si próprios de bizantinos. Nunca. A palavra bizantino, o adjetivo bizantino, foi inventado, foi criado muito posteriormente, já no século XVI, para, digamos, definir o Império Romano do Oriente, mas com uma intenção clara, evidente. Conseguem intuir qual terá sido essa intenção, que depois foi reforçada no Iluminismo francês e utilizada até hoje, mesmo no ambiente científico. No estudo da história, na historiografia, ainda se utiliza o termo bizantino, quando essa palavra não remete conceptualmente para a realidade que era o Império Romano do Oriente. Bizâncio era uma pequena cidade sobre a qual foi erguida a cidade de Constantinopla. Só isso. Mas os habitantes de Constantinopla nunca se chamaram a si próprios de bizantinos. E o Império Romano do Oriente nunca foi chamado de Império Bizantino, enquanto existiu. Os cidadãos do Império Romano do Oriente, apesar de falarem grego e apesar de se situarem numa região que faz parte da Grécia, consideravam-se a si próprios como romanos. Falavam grego, estavam na Grécia, mas consideravam-se romanos. Em grego, Romei, que dá origem ao nome próprio português, Romeu. Romeu significa romano em grego. Eram os romeus. E rejeitavam de todo o termo Hélines. Hélines significa gregos em grego, os helenos. Era uma palavra repugnante para os romeus, os romanos do Oriente. Era a maior injúria que se poderia fazer era chamar alguém de grego, de heleno. Ora, o que é que aconteceu?
durante esse milênio bizantino, não é? Houve muita criação cultural, não é? Houve muita produção cultural e houve a conservação, não é? Foi conservada a tradição clássica, ou seja, apesar de ser um império cristão, muito cristão, os romanos do Oriente fizeram questão de conservar toda a cultura clássica, desde Homero até a queda do Império Romano do Ocidente. Apesar de considerarem que todas aquelas obras, toda aquela cultura era, digamos, diabólica, não é? Os gregos da Antiguidade Clássica eram adoradores, eram idólatras, adoradores do demónio. Mas mesmo assim, os romanos do Oriente não só conservaram toda essa tradição, toda essa cultura, como lhe deram continuidade e conheciam-na, liam-na e estudavam-na. Aquilo tinha sido escrito por adoradores do diabo, mas havia a educação, na educação dos romanos orientais, havia o dever de conhecer a cultura clássica desde Homero, e liam do Homero até ao fim do Império Romano do Ocidente, os filósofos, os poetas, os historiadores, tudo. Portanto, os romanos do Oriente foram clássicos até ao século XV. Nunca houve nada como uma Idade Média no Império Romano do Oriente. Nunca. Houve sempre uma continuidade, claro, com algumas alterações, mas houve sempre uma continuidade civilizacional. Ora, então, porquê o bizantino? Não é? Estamos nesta questão do bizantino. Porque é que os ocidentais, não é? Quando o Império Bizantino, não é? Quando o Império Romano do Oriente já não existia, já tinha sido conquistado pelos otomanos, pelo Império Otomano, portanto, a Europa, os países da Europa Ocidental, que já tinham passado pelo Renascimento, que já tinham, digamos, saído das trevas da Idade Média, quando começaram a criar ciência, atribuíram ao Império Romano do Oriente o adjetivo de bizantino, com uma intenção clara. Porquê? Alguém tem alguma intuição? Porque é que não, diga, quem quiser, ia dizer alguma coisa. Bem, na verdade aqui é correndo um risco, mas o senhor referiu o iluminismo. O iluminismo vem quebrar justamente, trazer a ideia de ciência, rompendo com a ideia de religião, depois discutindo o que se colocaria no lugar, né? A religião civil, nenhuma religião, como se o método científico, a ruptura entre ciência e religião. Constantinopla foi o lugar fundacional, o momento em que o Império Romano reconhece o cristianismo como religião e cria ali o catolicismo, né? Ali está reconhecido oficialmente o catolicismo. Talvez justamente essa negação de algo religioso, essa oposição, me parece que
diante do que o senhor vai elencando, esse é o ponto, mas é só uma tentativa. Sim, mas sem dúvida, porque a religião ortodoxa, ortodoxia significa a doutrina correta, não é? A religião ortodoxa rejeitou as alterações que a religião católica queria incorporar no culto cristão. Ou seja, a ortodoxia quis manter-se fiel ao culto cristão como ele sempre tinha sido. Portanto, a religião ortodoxa está muito mais próxima do cristianismo original do que a religião católica. A religião ortodoxa, os ortodoxos consideram-se como os cristãos mais autênticos. E, inclusivamente, como já referiram, a questão da instituição do papado, não é? O facto de o imperador do Império Romano do Oriente se recusar a obedecer ao Papa foi o que, digamos, salvou a civilização romana do Oriente de se tornar numa Idade Média. E agora já passou uma hora, portanto vamos já às questões finais e ao ponto fulcral desta minha apresentação, não é? Porquê ocultar o Império Romano? Porquê chamar ao Império Romano, dar ao Império que era romano o nome de bizantino? Porquê dissociar, do ponto de vista terminológico, o conceito, não é, de romano associado ao Império Romano do Oriente? Porque ao longo do milénio bizantino, e à medida que as relações entre o Oriente e o Ocidente se foram degradando, os romanos do Oriente foram-se identificando cada vez mais com a cultura helénica clássica. E, portanto, a romanidade que os romanos do Oriente tanto se esforçaram por conservar foi sendo abandonada, e do ponto de vista da identidade cultural, esses romanos do Oriente foram cada vez mais identificando-se com a cultura grega, até ao ponto, já no final do Império Romano do Oriente, que já se aceitava chamarem-se hélines, gregos, e não romanos. E há uma história que não sei se no Brasil se conta, que é a seguinte: a Igreja é considerada, digamos, culpada, ou digamos, responsável, a Igreja Católica é considerada responsável pelo abandono da civilização que os romanos criaram e pela criação de um mundo, de certa forma, caótico,
permanentemente em estado de guerra, sem qualquer, digamos, vestígio de qualquer forma de civilização. O latim deixou de ser usado, não é? O latim era exclusivo da classe social do clero, não é? Portanto, o povo deixou de aprender a falar latim. Aliás, o povo deixou de aprender a ler e a escrever, porque os romanos, mesmo a plebe era alfabetizada, e o que se dizia era que, sim, é verdade que a Igreja teve responsabilidade na decadência da civilização ocidental, da Europa Ocidental, mas se não tivessem sido os zelosos clérigos a conservar, a guardar as pouquíssimas obras que restaram da Antiguidade Clássica, hoje em dia não haveria nenhuma obra clássica. É assim que nos contam a história. Foi assim que eu aprendi. Que quando começa a Idade Média, já só havia pouquíssimas obras da Antiguidade Clássica. Tudo se tinha perdido. Portanto, não havia Platão, não havia Aristóteles, não havia Homero, não havia os poetas, não havia os filósofos, não havia nada. Havia pouquíssimo. E, sobretudo, de origem romana e não grega. Até porque o grego deixou de ser utilizado e foi totalmente esquecido no Ocidente Latino. Porque o Ocidente Latino era bilíngue. Falava-se grego e falava-se latim e falava-se grego. Ora, não foi isso que aconteceu. Não foi isso de todo o que aconteceu. Quando se inicia a Idade Média, as obras clássicas estavam todas lá. As obras clássicas não desapareceram assim de repente. Havia várias cópias de várias obras em várias bibliotecas, não é? Muitas. O que aconteceu foi que essas obras foram destruídas, foram queimadas, foram feitas fogueiras gigantes com todas essas obras, e a Igreja só guardou aquelas obras que considerava digamos, úteis ao cristianismo, ou aquelas obras que não ofendiam a fé cristã. Portanto, há aqui, essa é que é a verdade que tem sido ocultada, não é? Que não foi a Igreja que durante a Idade Média teve o cuidado de conservar as poucas obras que chegaram até à Idade Média. Não. As obras da Antiguidade Clássica chegaram todas inteirinhas à Idade Média. Foram destruídas e foram conservadas unicamente aquelas que não ofendiam a fé cristã. E agora voltamos a Constantinopla, e aí é que está. O que é que aconteceu quando
a cidade de Constantinopla foi tomada pelos otomanos. Como acontece em todas as guerras, houve uma vaga de refugiados que se instalaram na Itália, de sobreviventes, que era, apesar de não serem, apesar de já não serem católicos, eram todos cristãos e, portanto, a Itália foi, digamos, o refúgio destes romanos do Oriente. E entre esses refugiados encontravam-se muitos intelectuais, doutores da Igreja, filósofos, teólogos, que tiveram, digamos, o cuidado de transportar consigo, carregar em fuga rolos e rolos de obras da antiguidade clássica, porque sabiam perfeitamente que seriam destruídas pelos otomanos. E, portanto, foi a partir dessas obras da antiguidade clássica que foi possível criar o Renascimento. Porque essas obras não existiam na Itália. Os italianos do século XIV não conheciam Platão, não sabiam que tinha havido um filósofo chamado Platão, mas não conheciam a obra de Platão, por exemplo. E depois já há muitos outros autores, não é? Digo Platão porque Platão, digamos, é o pai, pelo menos do meu ponto de vista, é o pai da nossa cultura em todos os aspectos, não é? Não somos todos platónicos. O que daria também uma palestra interessante. Portanto, nunca nos foi dito, nunca nos foi informado nas aulas de história que o que provocou, o que permitiu que acontecesse o Renascimento foi o facto de que os refugiados de Constantinopla transportaram consigo as obras clássicas para a Itália, onde elas não existiam. Isso nunca nos foi dito. E isso tem sido ocultado. E só muito recentemente é que todos os artigos que falam sobre a cultura bizantina começam por dizer, começam por advertir o leitor que o Império Bizantino foi chamado bizantino muito mais tarde, muito depois da queda do Império Romano do Oriente. Foi, digamos, um termo sancionado, não é, pelo iluminismo francês e que do ponto de vista da investigação científica, o adjetivo bizantino não é não remete para a realidade que representa. Portanto, nós temos sido enganados. Eu senti-me enganado este tempo todo, não é? Afinal, foram os bizantinos, não é? Os romanos do Oriente, que trouxeram para o Ocidente medieval toda a cultura clássica que deu início ao Renascimento. Portanto, foram os ortodoxos, a ortodoxia que permitiu e que pôs fim à Idade Média e que permitiu
que a Europa ocidental, mergulhada nas trevas medievais, se tornasse novamente numa civilização. Não foi a Igreja Católica, nem os monges que guardaram as poucas obras que restaram da Antiguidade Clássica. Não, nada disso. Foram os refugiados de guerra bizantinos, os romanos, que não é, fugiram carregados de livros, que salvaram, não é, a civilização romana, e que foi invadida pelos otomanos e, portanto, o que restava de Roma desapareceu, não é? E foi transferido, não é? Todo esse conhecimento foi transferido do Império Romano do Oriente para a Itália, onde, na cidade de Florença, começou o movimento renascentista e o humanismo, a ciência e tudo mais. Portanto, os gregos foram duplamente heróis, porque não só conservaram a civilização romana como o Império Romano do Oriente, como salvaram essa cultura clássica, transportando-a para a Itália, quando o Império Romano do Oriente foi invadido e foi conquistado pelos otomanos. Portanto, os gregos foram ortodoxos, foram duplamente heróis, e é graças à ortodoxia, foi graças à ortodoxia, que existe uma Europa ocidental civilizada. Era essa a verdade ocultada, que convinha ocultar. E também, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista intelectual, durante o Iluminismo, não é? Era digamos, difícil de aceitar que tivesse sido, não é, o Império Romano do Oriente a salvar a civilização europeia. Porque ainda há hoje em dia, não é, uma espécie de orgulho da Europa Ocidental em ser o espaço mais civilizado, a civilização mais desenvolvida do mundo, etc. Enfim, pronto. Mas no tempo do Iluminismo era assim que se pensava, não é? Que a Europa Ocidental era a região mais civilizada do mundo. E não era fácil aceitar a ideia de que tinha sido vindo do Oriente todo o conhecimento que permitiu que a Europa Ocidental se tornasse civilizada. E daí o termo bizantino ser muito conveniente para, digamos, ocultar, não é? Velar e dissociar conceptualmente o termo a romanidade oriental. Porque quando dizemos bizantino, o Império Bizantino, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que, pelo menos para a maioria das pessoas que estão mais ou menos informadas, quando se refere ao Império Bizantino, pensam logo no Império grego.
que nada tinha a ver com os romanos. Portanto, o Império Romano do Oriente tinha se tornado no Império Bizantino a partir do momento em que deixou de ter relações com o Ocidente latino. E, portanto, o Império Romano do Oriente tinha deixado de ser romano e tinha passado a ser grego e, portanto, atribuiu-se o nome bizantino para, digamos, obnubilar, ofuscar, não é? Criar uma nuvem conceptual para que não se percebesse que a civilização estava ali no Oriente e não no Ocidente, e que foi do Oriente para o Ocidente que veio a civilização. Bom, era isto que tinha para vos contar. Não sei se teve algum interesse, mas era essa a realidade que eu gostaria de divulgar, se bem que não está bem dentro da área do direito jurídico, mas vejam só, os romanos, os gregos, mesmo depois de toda a área geográfica do Mediterrâneo em que se falava grego ter sido conquistada pelos romanos, nunca se falou latim nessas regiões. Muito pelo contrário, assim que os romanos entraram em contacto e conquistaram as regiões da língua grega, foram os romanos que tiveram que aprender a falar grego. E desde o século I a.C., todos os anos aprendiam a falar grego e latim desde pequeninos. Quem não soubesse falar grego era um ignorante. Inclusivamente a própria plebe podia não dominar do ponto de vista, digamos, formal, um grego bem correto, mas era capaz de compreender grego, porque a evangelização dos romanos, do mundo romano, foi feita em grego. Portanto, o evangelho era transmitido em língua grega. E os primeiros cristãos, como todos sabemos, eram as classes mais pobres da sociedade romana, eram os escravos e os plebeus. E tanto os escravos como os plebeus compreendiam o Evangelho em grego. Só muito mais tarde é que o Evangelho foi traduzido para latim. Professor E pronto. João Beata, foi uma honra ouvi-lo. Eu gostaria de perguntar se há alguma bibliografia que o senhor nos indicaria e poderia sugerir para que pudéssemos aprofundar as leituras. Sim, há um autor italiano. Sim, diga. Não, fiquei também curiosa com a questão do iluminismo, justamente porque o iluminismo ele rechaça, contradiz, inclusive, a religião cristã e católica ocidental, claro, então ele negaria também algum papel positivo para o Oriente, porque o Oriente está carregado de religião, inclusive religião ortodoxa, né? Inclusive uma religião, para quem vai para a Grécia hoje, por exemplo, a gente entra na igreja, está lá a face da Nossa Senhora apagada, eles contam o nascimento a partir da concepção, então se faz aniversário de 1 ano quando a criança tem 3 meses, mas é uma série de questões que culturalmente
nós nos confrontamos, mas a ideia de que eles carregam justamente essa ideia de uma religião muito, muito presente, muito mais forte do que o Ocidente, mas no iluminismo tem essa contradição. Inclusive, o iluminismo traz como carro-chefe um dos aspectos que foi o homicídio da Hipátia de Alexandria, né? Justamente para contrapor, mostrando que os bispos cristãos, talvez Cirilo, estivesse ali na base do assassinato da Hipátia, que era representante da alta cultura, da alta ciência no Egito, então contrapondo essa... Então, mesmo o iluminismo e mesmo esses autores que se contrapõem, eles trazem um resgate da ciência, mas é uma ciência que, vamos lá, é em língua latina. No direito romano, esses autores, claro que eles identificam o período clássico do direito romano como o direito sem religião, aquele direito em que a religião não é tão forte, em que, por exemplo, se rejeita a fase inicial até o 3º século a.C., 2º século, e depois se rejeita a fase final após o 3º século, 3º, 4º século, né, 380, quando já se fala, então, de um dominato, são as partes negativas do direito romano. O iluminista, o estudioso do direito romano, que olha para essa fase, a fase clássica, essa fase depurada, de uma influência religiosa mais estrita. E o curioso é que a língua científica, e eu não sei se o senhor se eu comento alguma coisa, se tem pertinência, mas que a língua científica de retomada é o latim. Então, se retoma a língua latina, e por mais que existam obras valiosas gregas, o senhor falou aqui os romanos, mesmo a plebe, e aqui talvez eu erre em colocar Horácio, né, o grande Horácio, como plebeu, mas ele era filho de um liberto, então o pai dele tinha poucas posses, era um exator, um cobrador de impostos, mas ele tinha ido estudar em Atenas. Então, ele precisava saber grego, e ele é o maior autor de língua latina em termos de literatura, a ponto do Nietzsche dizer que não há nada mais belo do que ler Horácio, onde as palavras dançam, né? Ele associa a literatura do Horácio com a dança, que é a elevada cultura latina. Ele falava grego. Então, assim, é curioso essa questão da retomada no iluminismo ser realmente a escolha da língua latina como a língua científica e não a grega. Me interessa aqui essa questão. E talvez a oposição justamente do iluminismo por esse rechaço ao Oriente, por ser cristão e por ser ortodoxo, né? por ter muito forte, muito carregado essa presença da religião. Bom, mas era só um comentário, não tem... meu interesse é aprofundar, e, portanto, por isso pergunto se há alguma bibliografia, e fico no aguardo, e agradeço. Eu vou pôr aqui no bate-papo a grande autoridade da cultura clássica do momento. Não sei o que é. Ok. O senhor falou que é um autor italiano, não é? Se o senhor quiser só falar, não tem problema. Depois eu procuro, busco mais. Hoje em dia. E Salvatore Settis, que trabalha com uma imensidade de colaboradores do mundo inteiro. Tem uma obra em 3 volumes, com diversos autores, chamada Igreci. Igreci, os gregos. É uma obra grandiosa e que
atualiza o nosso conhecimento sobre a antiguidade clássica, porque até agora, até hoje, ainda continuamos a aprender, a estudar a antiguidade clássica desenvolvida pelos alemães do século XIX, do romantismo. E que era por exemplo, a polis grega inventada pelos classicistas alemães era era uma sociedade xenófoba, não é? Totalmente xenófoba, quando os gregos de xenófobos não tinham nada. O termo bárbaro significa exclusivamente uma pessoa que não sabe falar grego. É só do ponto de vista linguístico, porque os gregos sempre se interessaram e reconheciam as culturas que tinham mais conhecimentos que os gregos. Tanto é que este filósofo, Jorge Smisto Platão, que eu traduzi, ele diz: a filosofia grega tem elementos originais gregos, mas também foi buscar conhecimento ao Egito, à Babilônia, à Pérsia e à Índia. Portanto, os gregos de xenófobos não tinham nada. Não é filosofia, não é como os estudiosos alemães defendiam, a filosofia grega não era um produto original grego. A filosofia grega é constituída por conhecimentos de várias outras culturas e foi criada, digamos, uma síntese que deu origem àquilo que chamamos de filosofia grega. Mas ela está cheia de elementos estrangeiros. Professor João Beato, se me permite só complementar, e perdão a todos que estão com a mão erguida, só que fiquei aqui realmente, porque no direito romano, nós categorizamos o direito romano como de 753 a.C. até o VI século, com a morte de Justiniano. Depois vem o direito bizantino, e o que se indica é justamente uma queda da qualidade, porque não haveria mais uma produção, o direito se torna estreito em termos de fontes de produção, se reduzem todas à Constituição Imperial. Então, ali seria justamente algo muito mais vertical do que a República Romana, que havia multiplicidade de fontes. A questão da língua oficial ter se tornado grego e o abandono do latim, mas principalmente a questão da uma decadência de produção e da qualidade dessa produção. Isso que é identificado, então, como um direito bizantino, e, portanto, tudo que vem depois do corpus iuris civilis, do gesto do código e das instituições, não teria mais um grande interesse. Na verdade, em boa medida, é um produto também do desconhecimento, da dificuldade de ler em grego, e talvez um grego que... mas é assim que se põe a questão. Não sei se o senhor... É que no início, assim que cai o Império Romano do Ocidente, não é? E assim que os romanos do Oriente tomam a missão de dar continuidade à civilização romana, esses romanos do Oriente que falavam grego e que nunca tinham falado latim, aprenderam latim precisamente para dominar o direito romano. E quando o latim foi sendo aos poucos abandonado, e como a língua grega era muito adversa a neologismos de origem estrangeira, digamos que do ponto de vista terminológico, ou termos técnicos, não é? Houve uma grande, digamos, complicação em ajustar, não é, o direito romano à língua grega. Isso é o que eu sei, é a informação que tenho, não é?
como não tenho formação em direito, não Nós posso fazemos parte de um grupo que trabalha com direito romano, que é o Romanitas, e na semana passada estávamos fazendo uma tradução de um autor que é o Quinto Múcio Scaevola, do primeiro século antes de Cristo, e ele tem um trabalho, a obra dele era Definições, em português, traduz-se como Definições, mas o título é Oroi, é grego. Isso chama muita atenção. Talvez um dos maiores juristas romanos da fase clássica do direito romano, escrevia, e o título da obra de definições do Quinto Múcio Scaevola, Oroi. Achei muito interessante esse resgate. Eles eram realmente bilíngues, não? Existia essa interconexão. Muito bem. Mas obrigada. Obrigado eu. Não sei se alguém quer manifestar alguma... A Tainá e o Guilherme estão com a mão levantada. Diga. Vai, eu primeiro? Por favor. Tá certo. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor e agradecer uma vez mais a solicitude pela presença e pela exposição aqui no nosso grupo. O tema do Império Bizantino é realmente um tema muito injustiçado pela historiografia. Eu não sei ao certo quanto é injustiçado no meio jurídico romano, de direito romano, né? Mas pela historiografia, com toda certeza a começar pelo próprio nome, como o senhor apontou. As causas do afastamento, digamos assim, do Oriente Romano com o Ocidente, sobretudo com a Itália, como o senhor também explorou, foram, sobretudo, teológico-políticas, muito mais políticas que teológicas, né? Temos o marco da ruptura política com a coroação de Carlos Magno e a fundação do Sacro Império, que não tem só de nome, né, que era o ressurgimento do Império Romano. Mas, de toda maneira, e com todas as vênias nessa dinâmica de diálogo, eu só gostaria de fazer uma ressalva à opinião segundo a qual a Idade Média poderia ser alcunhada de Idade das Trevas e a civilização recuperada pelo êxodo dos sábios, dos eruditos bizantinos, também não partindo para outro extremo, né, no sentido de que eles não tiveram contribuição nenhuma para o Renascimento do século XVI. O senhor apontou o Renascimento, assim, digamos assim, né, do conhecimento das obras de Platão, o que é muitíssimo acertado, aparentemente, antes do êxodo dos romanos do Oriente para a Itália só se conhecia o Timeu, mas, de toda maneira, havia pelo menos na minha concepção, a Igreja Católica poderia ser chamada de a grande curadora no Ocidente da herança romana, e eu acho que, pelo menos na área jurídica, isso é incontestável a partir da leitura da obra dos canonistas desse período, mas se a gente extrapolar a área jurídica, por exemplo, e sobretudo no aspecto pontual do discurso sobre a perseguição a certas obras, a perseguição a certos estudos, de outros autores que não sejam cristãos, nos dá testemunho Hugo de São Vítor, e isso é um século antes de Tomás de Aquino, então não é exatamente no auge dessa escolástica mais acolhedora, que escreve explicitamente em seu Didascalion: não tomais por vil nenhuma obra que foi escrita. É claro que aí ele não está dizendo para concordar com todas as obras, mas sim para não afastar, né, do estudo obras de outras visões. Eu penso que a Idade das Trevas, isso sim é um evidente declínio civilizacional, se conforma à Alta Idade Média, que é, então, gradualmente superada com o Renascimento carolíngio, com o surgimento das universidades no século XI. E, no meu particular ponto de vista, eu penso que o Renascimento do século XVI foi, em alguns pontos centrais, uma ruptura com o Renascimento carolíngio, e não um fenômeno individual, independente. Mas finalizo novamente por parabenizar pela exposição e por agradecer pela presença do senhor.
Muito obrigado. Boa tarde. Bom, a exposição foi maravilhosa, como sempre, professor, foi muito bom mesmo. E pegando o gancho da professora Dalva, inclusive dos apontamentos do Guilherme, eu acho muito interessante mesmo. Eu acho que a principal contribuição, sem dúvida, é a questão das fontes. O que a gente pode ter perdido em termos tanto do direito romano, de textos que tenham chegado até nós, do direito romano e também do direito bizantino, né? Então, essa questão de como a sociedade, como se coloca o direito na sociedade e outros termos, me faz pensar nessa quantidade de fontes que a gente pode ter perdido, assim como, por exemplo, as institutas de Gaio, que a gente realmente só foi ter acesso parcialmente a ela no século XIX, né? Exatamente por essas questões culturais, seja de forma proposital pela Igreja Católica, que a gente sabe que teve, como até por outras questões que não sejam realmente propositais de afastamento do Ocidente. Então, quero agradecer pela exposição, foi muito boa mesmo, e nos abre bastante a mente em relação às fontes históricas, que é o que a gente mais trabalha no direito romano em relação à sociedade, ao latim e outros termos. Obrigada, professor. Muito obrigado. Professor, boa noite. Obrigado pela participação. Em parte, eu queria comentar essa questão também do Império Bizantino. Eu penso, às vezes, que a gente teria dois tipos de renascimento, pelo menos em questão literária, né? Se a gente for considerar o latim, pelo menos, a gente poderia pensar já no Dante, Petrarca ou Boccaccio, que já tinham vindo desenvolvendo essa linguística, né, que até o momento era apagada, pelo menos a antiguidade clássica, principalmente com Petrarca, né, recuperando as obras do Cícero e tudo. Então, nesse sentido, eu acho que pelo menos o lado latino do Renascimento já teria começado um pouco antes até da queda de Constantinopla, e claro, né, sendo cada vez melhorado com os humanistas. Na minha cabeça, ainda de jurista e de estudante de direito romano iniciante, ainda eu vejo quase como o redescobrimento do digesto, como o início da Renascença, pelo menos para o direito, né, porque ali já começa todo um estudo sobre as fontes. Então, nesse sentido, na minha cabeça tem essa divisão entre renascimento do latim e do grego, né? O grego, cada um tendo a sua característica. O grego em si, salvo engano, o São Tomás de Aquino, pelo que eu sei, ele não lia em grego, né? Ele lia pela obra da Averroes, não é? Então, dos árabes. Assim que ele teria entrado nas universidades francesas naquela época. Aristóteles foi conhecido, não é? Foi através de uma tradução árabe. Isso. E uma pergunta que eu tinha em relação a essa identidade, né? É uma pergunta central, claro, da história do Império Bizantino, sobre o quão romanos eles seriam. Principalmente no início ali, com Justiniano, um pouco depois dele. Justiniano falava latim, né? Se eles tinham tanto orgulho de ser romanos, se dizerem romanos para todo mundo, né, ali ao redor, não houve algum esforço de tentar manter o latim vivo, assim como parte dessa herança, para se legitimar, nem que fosse como segunda língua? Eu não sei, pelo pouco conhecimento que eu tenho, às vezes a impressão que dá é que eles simplesmente passaram a dar prioridade para o grego para tudo e o latim ficou de lado, né? Não houve alguma tentativa de estudo, de fomentar o latim? Está a dizer do lado oriental. Isso, do lado oriental, já que eles se diziam romanos, né? No início, os gregos foram, no início, os romanos do Oriente, que falavam grego como língua materna, fizeram questão de aprender latim para
a língua da administração, a língua da justiça e de todo o ambiente formal, e isso é uma demonstração de é mais que orgulho, é uma adoração, uma veneração muito grande pela civilização romana, porque um grego nunca na vida aprenderia latim se não tivesse uma necessidade muito grande. Porque quem falava grego não aprendia nenhuma outra língua. Os gregos, quanto à língua, eram extremamente elitistas. E o facto de estes romanos do Oriente de língua grega terem passado a estudar e a falar latim demonstra que, sim, realmente puseram de parte o seu elitismo e aprenderam uma língua bárbara para dar continuidade ao Império Romano e às suas instituições políticas, militares e jurídicas. Mas ao longo do Império Bizantino, que durou 1000 anos, não é? E à medida que as relações com o Ocidente se foram degradando, o latim foi sendo cada vez menos utilizado, não é? Até ao ponto em que deixou de ser utilizado de todo. O que aconteceu também do lado ocidental. O Império Romano do Ocidente era uma região bilingue, estudava-se grego, fazia parte da cultura de qualquer pessoa educada, e o grego foi também totalmente esquecido durante a Idade Média e esquecido pela população, não pelo clero. E foi só com o Renascimento e com esta vinda de refugiados que se renovou o estudo do grego no Ocidente Latino. Obrigado. Só terminando minha fala, já que estava falando do Horácio, né? No meu livro de latim tem uma frase dele logo no início, eu não sei qual obra é, Graeca capta, ferum victorem cepit, et artis intolita Graecilatio. A Grécia conquistada conquistou seu vencedor feroz e trouxe as artes para o Lácio Rode. Acho que combina um pouco, talvez, com o tema da apresentação. Sim. Portanto, os romanos conquistaram politicamente a Grécia, mas essa conquista fez com que os romanos fossem colonizados pela cultura grega. Portanto, agradecendo a disposição do professor em ter se juntado a nós na tarde de hoje e também solicitando aqui, porventura, caso dentre os participantes algum outro queira se manifestar, também aproveito que agora falo e faço uma nota do mesmo modo que trouxe o nosso colega Kundari, que saúdo pela colocação, então só reforçando, evitando repeti-la, e enfatizando o ponto de que a disseminação maior de um espírito de vida intelectual coincidiu exatamente com a consolidação institucional da Igreja Católica a partir de Gregório Magno, no século XI, e não o contrário, sendo exatamente o irracionalismo e o belicismo da mentalidade pré-cristã bárbara e germânica aquele que antecedeu uma posterior alavancada institucional e até cultural da Igreja, e não o contrário, e exatamente se identificando aí a preocupação de outro, Gregório, que Papa, mas não o do século XI, e sim o do século VI, São Gregório Magno, que
se horrorizava com a irracionalidade das crenças pagãs, por exemplo, dos povos em Irlanda e outras regiões que implicavam recursos às florestas e demais divinações. Então, um espírito de orientação, até mesmo por uma necessidade epistemológica oriunda da crença que, no catolicismo, aliás, enquanto tal, Deus é um dado da teologia natural e não revelada, o que também por si evidencia um interesse muito acentuado na parte filosófica, ao contrário de outras religiões que fazem depender a noção de Deus de revelação. Por si só isso, também comum, não tanto quanto esse aspecto da identificação de Deus como um aspecto natural da razão, mas sim como algo revelado, e sim no aspecto de que, por necessidade mesmo de uma epistemologia orientada num cosmos que se pretende fundado e com alguma razão, existe uma abertura ao desenvolvimento da ciência e da pesquisa que, num mar de disposições conflituosas e energias em conflito e necessidades de oblações sacrificiais, como típico dos fenômenos religiosos pagãos, simplesmente não consegue prosperar sem cair nas manifestações mais disseminadas de crenças que não se sistematizam, o que vem sendo reconhecido atualmente, também do ponto de vista histórico, providenciando orientações bibliográficas quanto a esse ponto da não coincidência entre aquilo que se chama de Idade das Trevas e o papel da Igreja ao longo da história do Ocidente. Eu posso indicar Christopher Dawson, Thomas Wood, Daniel Rops e também outros autores aí, como Jacques Legoff, e trazendo algum ponto específico, sem querer adentrar nesse tema que acabei adentrando, como disse, reforçando só as colocações do nosso colega Kundari, também menciono a parte do cisma, que me parece tem de ser acentuada naquilo que evidencia a disposição funcional entre as duas facetas do poder, como em linguagem teológica se reconhece o poder temporal e espiritual, também quanto ao cisma do Oriente. Não foi a tensão quanto à sujeição dos responsáveis pela condição da Igreja Ortodoxa ao Papa em matéria política, mas sim que a discussão e até mesmo os documentos que se pode ter acesso e que até hoje surgem nas discussões que se travam e, na verdade, em passo de conversa entre os patriarcados de Constantinopla, por exemplo, e até mesmo os russos e o Vaticano, são questões de fundo teológico, obviamente, sem olvidar aqui as motivações pessoais por todas essas instituições reconhecidas, que aqui ou ali fazem com que, naturalmente, avultem motivações políticas que levam e que se escondem por detrás de linguagem teológica, mas, de qualquer modo, até mesmo como enfatizado pelo professor, sendo tão forte o caldo cultural religioso em ambos os lados, a motivação, o que talvez é estranho para muitos de nós desacostumados à pesquisa histórica, nem sempre é utilitária e pode sim decorrer de motivos ideais como ali. Então, o desconforto efetivo dos ortodoxos era com a noção de condução jurisdicional centrada e com toda a falta, na visão deles, de sinodalidade eclesial que isso implicaria. E também, em menor intensidade, quanto à procissão do Espírito Santo, mas isso alguns diriam que é um aspecto secundário desse cisma. Mas, de qualquer modo, a identificação entre poder religioso e poder político ocorreu de um modo cravado, tanto é que isso, de certo modo, condicionou a experiência histórica da Rússia, de um ponto de vista mais notável, quanto à identificação da chefia do poder religioso e do poder secular, simultaneamente centrados na mesma pessoa, que é a figura do César-Paspismo, o que no Ocidente nunca esteve, justamente pela distinção entre as esferas, o que implicou, em algum grau, ser, sem dúvida, do ponto de vista teórico até, que se veio reconhecendo na Baixa Idade Média, da necessidade de arbitramento do poder espiritual quanto às querelas temporais, ao mesmo tempo numa esfera de autonomia que, pela intensidade da concentração entre espiritual e temporal na esfera ortodoxa, não se teve. Então,
a não submissão do Oriente ao Papa implicou na unidade do poder político com o religioso, que é uma figura muito mais concentrativa de poder do que o que jamais teve no Ocidente. Ainda quanto às guerras, talvez engane eu aqui, mas acredito que se encontra referência à bibliografia sobre isso no Dicionário de Política de José Pedro Galvão de Souza, onde se pode buscar que o período coincidente com a difusão da doutrina política e social da Igreja Católica foi aquele de menor conflito, até mesmo pela noção de res publica cristiana. E o que veio se rompendo gradativamente com o desenvolvimento do espírito nacionalista e também com o afastamento dessa cristandade a partir de todo o que se seguiu do Renascimento, que, como o Guilherme colocou, mais se afasta do que continua uma tendência de desenvolvimento cultural. Então, seriam essas minhas colocações. Mais uma vez, agradecendo ao professor pela presença. Muito obrigado, muito interessante. Colegas, então talvez eu deva me pronunciar aqui para fazer meio que um encerramento. Não sei se alguém mais tem uma colocação por fazer, ou mesmo o professor quer, enfim, endereçar palavras finais. Mas, de qualquer das formas, eu cumprimento especialmente o professor pela disponibilidade, por nos brindar hoje com essa apresentação. É um tema de investigação fantástico, eu realmente tenho muito interesse. Então, se desta sair algum texto, algum escrito, teria todo o prazer em fazer a leitura. Cumprimento aos demais também, que eu antes não tive a oportunidade de fazê-lo. Então, a professora Dalva, especialmente, que está tomando um shima e está me deixando com vontade. Bah! E a todos os outros que, com certeza, me alegram bastante também. Terça-feira, certamente, o dia pelo qual eu mais espero. E é isso, professor. Não sei se quer fazer algum último comentário. Não, eu acho que já se eu começar a falar, depois não me calo, é melhor não. Por isso estamos bem por aqui. Agradecimento ao professor e devemos divulgar esse grupo de latim, por favor. Por favor, divulguem. Sim, Tentarei fazê-lo. Teremos legiões de estudantes brasileiros do professor João Beato. Muito bem. Pronto, colegas. Até a próxima semana. Adeus, até para a semana. Adeus, boa noite. Boa noite, ótima noite.